Olá, alunos e alunas do A Prova. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar? Hoje a gente vai desvendar um tema que é, olha, uma verdadeira chave mestra para as provas: a proporcionalidade. Vamos descobrir juntos como esse conceito, que parece básico, é na verdade a ferramenta secreta para resolver aquelas questões que parecem um bicho de sete cabeças. Estão prontos? Todo mundo já viu uma placa dessas no supermercado, não é verdade? Leve 3, pague 2. A gente olha e pensa, opa, vantagem. Mas será que já pararam para pensar na matemática que existe por trás disso? Pois é, essa pergunta tão do nosso dia a dia nos leva direto para o coração do nosso assunto de hoje. Vamos investigar isso mais a fundo. Então nossa jornada começa justamente aí, nesse corredor de supermercado, analisando as razões e proporções escondidas nas ofertas. A gente vai ver como a matemática do cotidiano nos ajuda a entender se uma promoção vale mesmo a pena ou não. Mas calma lá, antes de sair calculando qualquer coisa, a gente precisa dar um passo para trás e entender o conceito mais fundamental de todos, as grandezas. Pode parecer um nome meio técnico, mas a ideia é super simples e, acreditem, é a base para resolver qualquer problema de proporcionalidade. E o que é uma grandeza, afinal? É simples, gente. É tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar. O tempo em horas, a velocidade de um carro, o preço de um produto, o volume de um líquido, a massa de um objeto, tudo isso são grandezas. Pensem nelas como se fossem as pecinhas de Lego que a gente vai usar para montar todo o nosso raciocínio. Certo. Agora que a gente já sabe o que são grandezas, vamos explorar o tipo de relação mais intuitivo que existe entre elas. É a proporcionalidade direta, que é basicamente quando elas andam de mãos dadas na mesma direção. É o famoso mais é mais. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Reparem como é lógico. Se a gente dobra a quantidade de sabonete, de 1 para 2, o que acontece com o preço? Dobra também. Se a quantidade aumenta 5 vezes, sei lá, de 2 para 10, o preço também aumenta 5 vezes. Uma grandeza sobe, a outra sobe junto na mesma medida. Simples assim. E isso nos leva à regra de ouro da proporcionalidade direta. É uma relação de parceria total. O que acontece com uma grandeza acontece exatamente igual com a outra. Elas crescem juntas, diminuem juntas, sempre na mesma proporção. Agora, vamos formalizar essa ideia. A razão, que nada mais é do que a divisão entre o preço e a quantidade, é sempre a mesma, é constante. No nosso exemplo, essa razão é sempre 1,20. Esse valor que não muda é o que chamamos de K, a constante de proporcionalidade. Daí vem a fórmula, y igual a K vezes x, onde o y seria o preço e o x a quantidade. É a matemática simples por trás do mais é mais. E olha que legal, isso resolve o nosso dilema do supermercado. Na promoção Leve 3, Pague 2, a razão muda. Em vez de pagar o preço de 3, paga-se o de 2. A proporção fica diferente, mais vantajosa. Ok, mas e se as grandezas se moverem em direções opostas? Aí a gente entra em outro cenário, a proporcionalidade inversa. A melhor analogia para isso é uma gangorra, sabe? Quando um lado sobe, o outro inevitavelmente desce. É o que eu chamo de efeito gangorra. Esse exemplo das sacolas é perfeito para entender. Imaginem que temos 24 itens para guardar. Se a gente coloca só 2 itens em cada sacola, vamos usar 12 sacolas. Mas, se aumentarmos para 6 itens por sacola, o número de sacolas necessárias cai para 4. Perceberam? Uma grandeza sobe, a outra desce. E aqui está o resumo da ópera do efeito gangorra. O aumento de uma grandeza provoca diminuição na outra, mas não é de qualquer jeito, não. É uma diminuição perfeitamente proporcional. Na proporcionalidade inversa, o segredo não está na divisão, mas sim na multiplicação. O produto, ou seja, a multiplicação entre as grandezas, é sempre constante. Reparem só, 2 itens vezes 12 sacolas dá 24. E 6 itens vezes 4 sacolas também dá 24. Esse produto constante, o 24, é o nosso K na fórmula x vezes y igual a K. Esse comparativo aqui ajuda a fixar a diferença de vez. Pensem num carro. Se a gente mantiver o tempo de viagem fixo, quanto maior a velocidade, maior vai ser a distância percorrida. Isso é direto. Agora, pensem numa distância fixa, tipo ir de uma cidade para outra. Quanto maior for a velocidade, menor será o tempo de viagem, certo? Isso é inverso. São as duas faces da mesma moeda da proporcionalidade. Então, o ponto crucial é: como a gente usa tudo isso para resolver problemas de verdade, aqueles que caem na prova? A resposta está numa ferramenta poderosíssima que muita gente conhece, mas que agora vamos aprender a dominar de vez. É a nossa ferramenta mestra, a regra de 3.
É ela mesma, a famosa regra de 3. Ela é a chave para a gente organizar o raciocínio e encontrar aquele valor desconhecido nos problemas. Não importa se são de proporção direta ou inversa. É uma técnica elegante e, nossa, incrivelmente útil. E dominar a regra de 3 se resume a 3 passinhos bem simples. Passo 1, organizar. A gente coloca as grandezas e seus valores bem arrumadinhos em colunas. Passo 2, analisar. Esse é o passo mais importante. É a hora de pensar e decidir se a relação é direta ou inversa. E o passo 3, resolver. A gente monta a equação correta e corre para o abraço. Com o método, não tem como errar. Chegou a hora do desafio final. Vamos aplicar esse conhecimento todo. Agora, vamos colocar essa ferramenta para trabalhar com um problema bem clássico, aquele tipo de desafio que, vira e mexe, aparece nas provas. Aqui está o nosso desafio. As grandezas são máquinas e tempo. O serviço a ser feito é o mesmo. A pergunta é, se a gente quer reduzir o tempo, o que precisa acontecer com o número de máquinas? Vamos pensar juntos nisso. E aqui está a análise, passo a passo. As grandezas? Máquinas e tempo. A proporção? Bom, se queremos fazer o serviço em menos tempo, vamos precisar de mais máquinas trabalhando, certo? Portanto, a relação é inversa. Agora é só usar a regra de 3. Montamos as colunas, 8 máquinas para 15 horas e X máquinas para 5 horas. Como é inversa, a gente multiplica em linha reta. Então fica x vezes 5 igual a 8 vezes 15. Isso dá 5x igual a 120. Agora é só dividir 120 por 5 e o resultado é x igual a 24. Precisamos de 24 máquinas. E para a gente fechar com chave de ouro, aqui está um resumo. Pensem nisso como o kit de sobrevivência da proporcionalidade. Com estes 4 conceitos bem firmes na mente, o que é grandeza, o que é proporção direta, proporção inversa e como usar a regra de 3, qualquer desafio vai ficar muito, mas muito mais claro. E assim a gente termina a nossa análise sobre proporcionalidade. Espero que tudo tenha ficado mais claro. Continuem firmes nos estudos e contem sempre com a gente. Até a próxima, pessoal! A Prova Audiocursos, o futuro dos estudos chegou e você já pode ouvir.